Nessa nova área da física, a gente vai começar a discutir o estudo das ondas. A ondulatória diz respeito a justamente o estudo das ondas. Nessa primeira videoaula, a gente vai discutir um pouquinho a respeito da definição de onda, bem como da principal característica de todo e qualquer tipo de onda, bem como da classificação das ondas, que podem ser adotados alguns critérios para se fazer isso. Então, primeiro, eu vou criar algumas proposições para vocês, para que a gente possa ver o que na física a gente entende por onda realmente. Então, vamos imaginar que eu peguei uma corda qualquer e eu prendi ali na parede, e aí eu segurei a outra ponta e comecei a chacoalhar uma corda, essa corda que eu estou segurando. Com a medida que eu vibro o meu braço para cima e para baixo, estas chacoalhadas, esta perturbação que eu causei nesta corda vai se traduzir em ondas mais ou menos com este formato aqui. Então, as ondas que foram geradas ao longo dessa corda foram nada mais, nada menos do que o resultado da perturbação que eu causei à corda quando eu comecei a chacoalhar ela para cima e para baixo. Outra observação importante: se eu pegar uma pedra qualquer e jogar num lago, o resultado da perturbação que essa pedra causará à superfície da água se traduzirá em ondas circulares que vão se propagando vão se propagando ao longo da superfície da água. Então eu acredito que tem como imaginar isso aí. Então, na prática, essas ondas circulares que foram geradas na superfície da água foram resultado da perturbação que a pedra causou à superfície da água quando ela colidiu com a mesma. Então nós podemos entender aqui como sendo a onda. Onda é o resultado da perturbação. Meu Deus, o que eu escrevi agora? Onda é o resultado da perturbação em um determinado meio. Então, as ondas geradas na superfície da água foram resultado da perturbação causada pela colisão da pedra na superfície da água. Estas ondas, com este caráter senoidal, foram geradas nessa corda porque eu causei essa perturbação ao chacoalhar essa corda para cima e para baixo. Então entenda a onda como sendo o resultado da perturbação em um determinado meio. Agora, para a gente chegar na principal característica de toda e qualquer onda, eu proponho a vocês a seguinte situação. Vamos imaginar que você e um colega estejam dentro de uma piscina e vocês estão em lados opostos dessa piscina. E aí tem uma bola lá no meio da piscina e ninguém quer sair do lugar para empurrar a bola até o outro lado. O que você faz? Você começa a bater periodicamente na superfície da água, causando uma perturbação neste meio, e essa perturbação se traduzirá nessas ondas circulares que vão se propagando ao longo da superfície. Aí essas ondas vão se propagando e vão atingir a bola que está lá no meio. E você faz isso, cria estas ondas para que essas ondas arrastem a bola até o outro lado, onde o seu colega está pacientemente esperando. Pois bem, só que essas ondas, quando atingirem a bola, não vão conseguir arrastar ela para o outro lado. As ondas, quando passarem pela bola, vão fazer com que ela apenas fique oscilando na vertical em torno de uma posição de equilíbrio. Isto acontece porque todo e qualquer tipo de onda não consegue transportar matéria. Ela apenas consegue transportar energia. Então, as ondas não transportam matéria, e sim apenas energia. Isto é
extremamente importante que vocês tenham em mente essa concepção de que onda não consegue transportar, carregar coisas de um lugar para o outro. Elas apenas conseguem transportar, converter, propagar energia, nunca a matéria. Ok? Com base na concepção da definição de onda e bem como essa característica de todo e qualquer tipo de onda, nós já temos condições de começar a fazer a classificação das ondas. A classificação das ondas pode ser feita adotando-se alguns critérios. Eu posso classificar as pessoas de acordo com a idade, sexo, cor do cabelo. Eu posso também classificar as ondas adotando-se alguns critérios. O primeiro desses critérios que eu vou adotar para se classificar as ondas é quanto à natureza. Quanto à natureza, nós podemos classificar as ondas de duas formas diferentes. A primeira desse tipo de onda quanto a este critério é a categoria das ondas mecânicas. Ondas mecânicas, meus caros, representam aquelas ondas que, para se propagar, elas necessitam de um meio material. Isso significa que as ondas mecânicas não se propagam no vácuo. As ondas mecânicas, como eu acabo de dizer e vou documentar no quadro agora, necessitam de meio material para se propagar. Material. Exemplos de ondas mecânicas. O som é um exemplo de onda mecânica. As ondas que foram geradas, ondas numa corda, são exemplos de ondas mecânicas também. Então, aquela velha máxima de que o som não se propaga no vácuo se faz presente, simplesmente porque para que o som se propague, exista, ele necessita de um meio material para se propagar. E como no vácuo não há esse meio material, não há esse suporte para a propagação do som, o som ele não consegue se propagar neste ambiente. Então, a velha máxima de que o som não se propaga no vácuo, naturalmente é verdadeiro e se faz presente aqui quando a gente trata sobre esse primeiro tipo de onda, a onda mecânica. Mais para frente eu vou criar algumas videoaulas que tratam justamente sobre esse tipo de onda em especial, que é o som, e a gente vai ver realmente o que é o som. Por que vocês ouvem aí aquilo que eu estou falando? Por que o som, o que na prática é o som? Será que o som ele é como uma onda de rádio, uma onda de celular? A gente vai ver isso um pouco mais para frente, quando nós estudarmos acústica. Muito bem, o outro tipo de onda, segundo este critério, são as chamadas ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas são aquelas ondas que não necessitam de meio material para poder se propagar. Isso significa que elas podem se propagar no vácuo, como podem se propagar em ambientes providos de matéria. As ondas eletromagnéticas, portanto, não necessitam de meio material para poder se propagar. Se as ondas eletromagnéticas não necessitam de meio material, elas podem vir a se propagar no vácuo. Então tem que tomar um pouco de cuidado, porque dizer que as ondas eletromagnéticas podem se propagar no vácuo não é o mesmo que dizer que as ondas eletromagnéticas se propagam unicamente no vácuo. Dentro dessa sala há zilhões de ondas eletromagnéticas, luz, celular, ondas de celular, de TV, rádio. Então tem que tomar um pouco de cuidado com essas afirmações precipitadas. Como eu acabo de mencionar, a luz, as ondas de TV, rádio, celular e várias outras ondas eletromagnéticas são exemplos desse tipo de onda que pode se propagar no vácuo. Mais para frente também eu pretendo e vou criar uma videoaula só
para tratar sobre as possíveis ondas eletromagnéticas. A gente vai discutir sobre uma tabela muito importante, conhecida como espectro eletromagnético, mas isso são cenas de um próximo capítulo. Esse é o primeiro critério que eu posso adotar para classificar as ondas. O segundo critério que eu posso adotar é quanto ao número de direções de propagação. Esse de todos os três critérios eu acredito ser o mais simples, simplesmente porque quanto ao número de direções nós podemos classificar as ondas primeiramente como unidimensionais. Vou colocar apenas o prefixo uni aqui. Unidimensional é aquela onda que se propaga em uma única direção. Um exemplo clássico de onda unidimensional é o raio laser. Então é por esse motivo que ele consegue ir mais longe. Primeiro porque ele é mais forte, né? Ele tem uma potência maior. E segundo porque o feixe luminoso composto pelo raio laser é um feixe luminoso colimado. Ele se propaga em uma única direção, aí fica mais difícil de ele se dispersar e de ser absorvido pelo meio. Da mesma forma, as ondas geradas em uma corda também são exemplos de ondas unidimensionais. Então, se eu estiquei a minha corda lá na parede, estiquei e comecei a chacoalhar aqui, as ondas vão se propagar em uma única direção. E é por esse motivo que as ondas numa corda são chamadas de ondas unidimensionais. Há também as chamadas ondas bidimensionais, representada aqui pelo prefixo bi, que são aquelas que se propagam em duas direções. As ondas que são geradas as ondas circulares na superfície da água, ondas circulares na água, são ondas bidimensionais, porque como elas se propagam na superfície, então a superfície envolve duas dimensões, um plano, onda bidimensional. E por último, nós temos as ondas tridimensionais. As ondas tridimensionais são aquelas que se propagam em todas as direções. Então nós temos o exemplo da luz como sendo uma onda tridimensional. Se a luz fosse unidimensional, eu que estou abaixo dessa lâmpada só seria iluminado se eu me manter nessa posição. Se a luz se propagasse em uma direção apenas para baixo, a partir do momento que eu saísse debaixo da lâmpada, eu não seria mais iluminado, o que obviamente não acontece, porque a luz se propaga em todas as direções. O som também é um outro exemplo de onda tridimensional. Então, se eu estou diante de uma sala de aula e eu estou diante de uma fileira de carteiras, se o som fosse unidimensional, só aqueles que estão diante de mim nessa situação é que ouviriam aquilo que eu estou falando, o que obviamente não acontece, porque todas as pessoas dentro dessa sala ouvem o que eu falo. Muito bem. Depois da ondulatória, a gente pode começar a discutir. Depois da ondulatória, não, depois esse segundo critério que pode ser usado para se classificar a onda, a gente pode chegar no terceiro critério, que é quanto à direção de propagação. De todos os três critérios que a gente vai discutir, esse que a gente está discutindo, esse de longe eu considero como sendo o mais complicadinho. Por que motivo? Pelo motivo que eu vou expor exatamente agora. Veja só, quanto a esse critério, nós podemos primeiramente classificar as ondas como transversais. Muito bem. Nas ondas transversais, eu vou tomar como exemplo o caso da corda que foi posta a oscilar, dando origem a esse trem de ondas senoidais. Então vamos imaginar que eu peguei essa corda nessa ponta, ela estava inicialmente esticada, aí eu comecei a chacoalhar ela para cima e para baixo. E aí o resultado dessa perturbação se traduz em ondas mais ou menos com este perfil. Agora imagine o seguinte, se eu chacoalho essa corda para cima e para baixo, esta corda vibra nessa direção. Esta é a direção de vibração desta corda. Agora, se eu estou chacoalhando aqui, estas ondas vão se propagar para lá. Então esta aqui, representa a direção de propagação.
Então vejam que a direção de propagação não coincide com a direção de vibração. Quando isso acontece, nós classificamos essa onda como sendo uma onda transversal. Portanto, nesta situação, a direção de propagação é perpendicular, forma um ângulo de 90 graus, é perpendicular com a direção de vibração. Como eu acabo de colocar aqui no caso das ondas geradas numa corda. É por esse motivo que eu posso identificar as ondas geradas em uma corda, ondas numa corda, como exemplo de ondas transversais. As ondas eletromagnéticas, que eu aqui estou abreviando por OEM, tá? Ondas eletromagnéticas também são exemplos de ondas transversais. O segundo tipo de onda, quanto a este critério, são as chamadas ondas longitudinais. Pois bem, para ilustrar uma onda longitudinal, eu acho que muitos de vocês, se não todos, brincaram com aquela bola maluca, sabe aquela bola goleira que você fica lá, que nem um bobão lá, empurrando ela para cima e para baixo? Essa bola é uma bola bastante molenga, e vamos imaginar que eu pego essa bola e coloque sobre uma mesa, disposta na horizontal. Aí esta mola, ela vai se orientar dessa forma aqui. E aí vamos imaginar que eu venho aqui nessa mola e dê um tapa nela daqui para lá. Deu um tapa nela daqui para lá. Aí o que vai acontecer? Estas hélices dessa mola vão começar a tremelicar para frente e para trás. Então o que vai acontecer é que a direção de vibração vai ser esta em que a corda estava inicialmente disposta. A vibração se dará para frente e para trás, porque eu dei um tapa nessa mola com esta orientação. E aí, essa chacoalhada que eu dou nas hélices da bola, elas começam a se propagar para o outro lado. Portanto, a direção de propagação vai ser essa aqui, ó. Nesta situação, esta vai ser a direção de propagação. Então, vocês podem perceber que, neste caso, a direção de vibração coincide com a direção de propagação, não forma um ângulo de 90 graus. É por esse motivo que as ondas geradas nessa mola são ondas longitudinais. Nesta ocasião, a direção de vibração coincide com a direção de propagação. A direção de propagação e a direção de vibração são absolutamente as mesmas. Exemplos de ondas longitudinais. As ondas geradas numa mola, como eu acabo de colocar, são ondas longitudinais, bem como o som são ondas longitudinais. Com isso, eu dou por encerrada esta aula sobre a classificação das ondas, bem como a identificação das suas propriedades. E aí na próxima aula, na próxima videoaula, a gente vai discutir sobre os elementos das ondas, que são características que podem ser atribuídas a todo e qualquer tipo de onda.